No final a gente vai cantar mais uma canção, depois da palavra. Porque eu amo adorar o Senhor. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Eu me sinto alegre em poder adorar a Deus com a minha vida. Minha vida não é trabalho não, viu, irmãos? Minha vida é para a glória de Deus. O trabalho é um detalhe. Tudo que acontece na nossa vida aqui é para tentar nos tirar do foco. E se a gente não perceber isso e não souber fazer a devida separação, o vento nos leva e a gente acaba não cumprindo o verdadeiro objetivo pelo qual Deus nos colocou aqui na terra. Louvado seja Deus. É por isso que em vários lugares, hoje que nós estamos vivendo os últimos dias, Deus tem uma voz clamando a sua palavra, para que os homens se preparem para o maior acontecimento que vai acontecer desde que a terra foi fundada. Muitos se preparam para a Copa do Mundo. Muitos se preparam, muitos saem mais cedo do trabalho, é uma reverência total. Muitos se preparam para um dia de casamento. Nós vemos os homens se prepararem para muitas coisas. Mas o maior acontecimento que as Escrituras Sagradas nos alerta para que nós venhamos nos preparar é para o acontecimento que a Bíblia diz que os homens desmaiarão. É onde a Bíblia diz que o céu vai se abrir, irmãos. A Bíblia diz que os poderes da terra serão abalados. E nós não conseguimos nem compreender como é que vai ser isso. Eu só creio porque está na Bíblia. E a Bíblia diz que sairá a ordem do trono de Deus e Jesus voltará com grande poder e glória para buscar os seus escolhidos que estão aqui na terra. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que eu estou entre os escolhidos, porque a minha consciência todo dia está sendo purificada através da palavra de Deus, porque as minhas atitudes estão em paz com a minha consciência de que eu estou debaixo do perdão de Deus. Louvado seja Deus. E Deus não me deixará nem confundido nem envergonhado, porque a Bíblia diz: quem nele crê não será nem confundido nem envergonhado. É por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Jesus disse que esse Evangelho seria pregado a todas as nações, para testemunho, e depois viria o fim. Hoje nós vemos muitas pessoas se envergonhando da palavra, com vergonha de dizer que é crente, de sentar em um culto como esse aqui, ó, e dizer que verdadeiramente serve a Deus, veio ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, que são mortais, que é igual a mim, ele disse que se envergonharia também desses tais diante dos anjos e diante de Deus. E nós não fazemos a obra de Deus só aqui não. Nós descemos em favelas, irmão. E qualquer hora dessa você pode nos ver aí na rótula da feirinha em Cajazeira, na porta do presídio em Mata Escura, na feira do Japão, na Liberdade, pregando o que Jesus pode fazer nas vidas, irmão, para ver se acha algum coração que dê crédito. O importante de tudo é o que Jesus nos responsabilizou, nós estamos fazendo. Assim como Noé, nos seus dias entre os seus contemporâneos, Jesus disse a Noé: salve a tua geração. Não, Jesus disse: pregue para a tua geração. Não esconda nada da tua geração, diga tudo o que vai acontecer. E diga que vem um dilúvio para destruir a terra, porque o pecado tem subido até as minhas narinas como algo mau, e Deus não deixa o pecado impune. E essa geração que nós estamos vivendo é uma geração da época de Noé. Vive para o pecado, vive para os prazeres. E assim como Noé, Deus tem levantado pregadores para dizer o que há de acontecer nesta terra. Porque a Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. E em qualquer lugar que a gente passa, eu reconheço que tem muitas pessoas pregando, e até pregando o que não deveria pregar.
Mas Deus também tem vozes proféticas, compromissadas com o reino e com a palavra, pregando que Jesus Cristo está voltando. Para aqueles que são verdadeiramente discípulos, se preparem e coloquem a sua vida no altar, e coloquem a sua casa sobre a rocha, porque os homens da geração de Noé não deram crédito, e a Bíblia diz: comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a Bíblia não está condenando nem o comer, nem o casar e nem o dar-se em casamento. O que a Bíblia estava querendo dizer é que eles estavam dispersos mediante a mensagem poderosa que Noé estava anunciando, que era a mensagem de juízo. E eles estavam preocupados com coisas que não vão levar para o reino de Deus, porque comida e bebida é daqui. O reino de Deus não é nem comida nem bebida. Casamento é daqui. O único casamento que terá lá será do noivo Jesus com a noiva, que é a igreja. Mas lá minha esposa não será minha esposa, seremos todos um, todos irmãos, que a Bíblia nos ensina, como os anjos no céu. E eu preciso amar a minha esposa, me dedicar para o meu casamento, mas nada aqui pode tirar o nosso foco do reino eterno. Porque Jesus ainda deixou um alerta: quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Será que achará pessoas firmes, com a fé atuante, sem nada ter lhe ludibriado a ponto de eles decaírem da fé? Porque a nossa fé é importante, irmão. É por isso que eu entendo a necessidade que as pessoas têm. E eu já falei aqui do que eu era e do que Deus fez na minha vida, e não precisa falar todos os cultos. E a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Porque eu sei que o fato de eu estar vivo hoje foi uma intervenção divina, poderosa. Porque o diabo tramou tantas vezes contra a minha vida, e eu vejo ele tramando o mesmo que tramou na minha vida, acontecendo com a juventude. E muitos estão dando um lugar ao diabo, para que o diabo lhes destrua. E a Bíblia diz: escapa-te por tua vida. E hoje eu estou aqui não é porque eu sou bom, é porque a Bíblia diz que o laço quebrou e nós escapamos, e a bondade de Deus dura para sempre sobre nossas vidas. Mas o homem tem que ter o reconhecimento, e reconhecer que ele é pó. Ele não tem 7 vidas, ele só tem uma vida, uma alma e um espírito. E a Bíblia diz que quando ele morre, o corpo vai voltar para o pó, da onde ele veio. E a alma é onde está o X da questão, porque de um lado o diabo quer a alma do homem, e do outro Deus também quer, para que a alma do homem não seja condenada, porque a alma é eterna. Ou ela será condenada eternamente, ou ela será salva para estar com Deus eternamente. E quando nós falamos, justamente é para que os homens salvem a sua alma, porque ninguém pode salvar ninguém. Mas quando o homem entende que a salvação da sua alma está em Jesus Cristo nosso Senhor, e que a palavra de Deus foi posta como um guia de responsabilidade, o homem tem certeza da sua salvação, irmão Cícero. É por isso que eu quero ler aqui, e não vou me esticar muito, porque nós pregamos aqui e em outros lugares todo sábado, e eu tenho certeza que quem está me ouvindo, até quem não é crente, já sabe o que Deus quer de si. Essa palavra que nós vamos pregar não é uma palavra condenativa, nem cobrando nada a ninguém. É só lembrando do que Deus faz e do que só Ele pode fazer. Que está em João capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. Quantos já ouviram aqui essa palavra? Uma pessoa? Mais alguém? 2 pessoas. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabia de onde vinha, se bem que os serventes sabiam. E lhes disse ao noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam e se fartaram, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardastes o melhor vinho até agora. E com este deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. Aqui eu entendo que só quem crê em Jesus é discípulo. Quem não é discípulo vai até ouvir a palavra. Quem não é discípulo vai até andar de terno e paletó e com Bíblia na mão. Mas só abre o coração quem é verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. E para os que são discípulos, Jesus manifesta-lhes a sua glória. A Bíblia diz: manifestou a sua glória. Ele manifestou diante de todos. Mas o texto fala que os discípulos que creram nele. É por isso que nas minhas falas eu digo: não adianta, porque ninguém não converte ninguém. As pregações que nós pregamos não é um convite de desesperado para que as pessoas venham para Jesus de qualquer jeito. É um sentimento de necessidade que os ouvintes precisam ter, de que precisa de Jesus, porque só Ele pode fazer e ninguém mais pode fazer. Tudo na nossa vida. Porque onde Jesus passava, Jesus dizia: e sinais maiores verás. E as pessoas tinham demonstração clara de quem Ele era. E sabia que tudo que Ele falava era verdade. Porque as suas palavras eram palavras de autoridade e de poder. E não deixava dúvida de ninguém. A palavra de Jesus não era palavra que por trás trazia algo oculto. Pelo contrário, Ele deixava claro o que Ele veio fazer e o que as pessoas que estavam ouvindo precisavam fazer. E sempre Ele era acompanhado de uma multidão, irmãos. Uma multidão que via sinais, uma multidão que via milagres, que via mortos sendo ressuscitados, que via cego vendo, que via milagres acontecendo, a ponto que em um determinado lugar, em um determinado seu ministério, Jesus deu vista ao cego e alguém disse: desde que houve mundo, nunca ouviu ninguém dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego. Então tudo se cumpriu nele, como ele já havia dito que ele era o Filho de Deus, para que não deixasse dúvida. E grande multidão vinha após dele, e dentre elas aqueles que queriam e aqueles que não queriam. Jesus deixava claro para todos: o meu reino não é daqui, o que é que vocês buscam comigo? E todos aqueles que seguem a Jesus, que tomam a decisão de estar do lado dele, precisam entender: você pode adquirir um carro? Pode. Ele pode transformar água em vinho no casamento? Pode. Mas o que ele de fato quis fazer em nós aqui na terra foi preparar pessoas para serem salvas, para levarem para o seu reino. Porque ele disse: eu vou para o Pai e voltarei para que aonde eu estiver, os meus discípulos estejam também. Só discípulo pode estar onde Jesus está, irmãos. É por isso que hoje é um convite para todos que me ouvem: não ser discípulo da religião, não ser discípulo do homem, mas de Jesus. Porque é com esses que tem compromisso, é com esses que Jesus se importa. E aonde Jesus passava, Jesus era acompanhado de uma multidão, mas quem libertava era Ele,
Quem transformava era ele, quem curava era ele. A multidão não podia fazer nada. A multidão estava dependente de Jesus. E a Bíblia diz que logo no início do seu ministério, logo quando Jesus começou a pregar, se revelando para o mundo, a Bíblia diz que houve um casamento. E casamento fala de família. Família fala de sociedade. A sociedade é formada por família. E se a família não estiver bem, a sociedade ela sofre abalos. E Jesus mostrando que ele quer que as famílias da terra estejam bem, com ele no barco. O primeiro milagre que Jesus faz é na família. Jesus quer fazer milagre na tua família. Jesus quer operar sinais e maravilhas na tua família, mas teve um segredo para que isso acontecesse. A Bíblia diz, e tendo Jesus sido convidado, Jesus não vai aonde não é convidado. Jesus não vem como intruso, porque intruso é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Mas sabe aquele dinheiro que cai na sua conta e se você não for buscar, não vem para a sua casa nem para o seu bolso de forma automática? É você que tem que lembrar a senha do cartão? É você que tem que ir em um momento onde o caixa eletrônico da Caixa Econômica está funcionando? Pois é, que está lá você já sabe. O que Jesus pode fazer, quer fazer e faz. As maravilhas estão descritas na palavra e ele nos faz conhecer. Agora ele não entra onde não é convidado. E tem pessoas que convidam todo mundo para a sua vida. Se abre para um amigo, se abre para um vizinho, se abre para um irmão, mas não convida Jesus. É por isso que não está acontecendo na vida. Eles esperam que aconteça. O milagre, a maravilha não está acontecendo porque Jesus está olhando e está dizendo, só me quer na hora de transformar o vinho. Só me quer na hora que falta alguma coisa, mas aqueles noivos, ou quem convidou Jesus, convidou por quem ele era, não sabia que iria faltar o vinho. E quando você convida Jesus, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus que liberta, que havia se manifestar para perdoar os pecados. Quando você convida ele para a vida, para os teus planos, para a tua casa, por quem ele é, inevitavelmente ele vai operar alguma coisa. Inevitavelmente ele vai fazer alguma coisa, porque aonde ele está e é bem-vindo, alguma coisa acontece. Porque chega determinado momento da nossa vida, irmãos, que alguma coisa acaba, ainda que seja força, acaba. Ainda que seja as estratégias, a gente diz, eu não aguento mais. E a gente diz, Deus, não passa de hoje. Se o Senhor não fala comigo, eu desisto. E Jesus dizendo, lembra que você me convidou para estar na tua... Lembra que você me convidou para estar na vida, para fazer parte do teu projeto, da tua casa? Pois é, eu mudo essa situação, porque os que querem estar com ele, ele te faz presente. Os que querem estar com ele, irmão, ele não os abandona. Agora também ele não prende ninguém. Judas andou com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. A palavra que Judas ouvia, Pedro errava e se arrependia. E Judas não, estava ali guardando dentro dele todo o sentimento ruim. A Bíblia diz que era ladrão. Jesus pregou sobre o roubo, mas Judas nem para se despertar e entender que aquilo era com ele. Judas expulsou demônio e estava alegre. E Jesus disse, alegrai-vos não porque o demônio vos submete, mas porque o vosso nome está no céu. E ele nem para se despertar e entender que o nome dele não estava no céu pelo aquilo que ele praticava. E Jesus está todo o tempo nos alertando, irmão, para que nós que somos verdadeiramente discípulos venhamos nos preparar, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado sobre nós. Não há mais proveito para se tirar aqui da terra, a não ser quando o homem está na presença de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo bradar em nossos corações. É daí que o homem vai tirando força para não viver, mas sobreviver nesse deserto de feras que a gente está. Lembra quando Jesus estava no deserto? Se Jesus estivesse no deserto jogando videogame,
Um Xbox, imagine, não se preocupando com as coisas de Deus. Mas Jesus estava lá, eu estou no deserto sozinho. Homem algum há quem possa estar comigo. Eu preciso me consagrar a Deus. E a vitória vem, irmãos. Porque quando você busca ser um homem espiritual, ser uma mulher espiritual, que agrada a Deus, espera em oração e perseverança, a Bíblia diz que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra para que com eles esteja. E Deus desce e se faz presente. E o homem entende o valor de servir a Deus e ser fiel à palavra. E a Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Os discípulos de Jesus estavam ali. Os convidados do noivo estavam ali. Os convidados e familiares da noiva estavam ali. Mas ninguém pôde fazer nada para sanar o problema que havia ali naquela festa. Porque tem coisas que Deus determina, irmão Cícero, para que qualquer um que meta o dedo não tenha êxito, não tenha sucesso. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela gastou todos os seus recursos e homem algum pôde sará-la. Até o dia que ela caiu em si e disse: eu vou até ele, eu vou até Jesus, e eu tenho certeza que se tocar nas suas vestes, eu sararei desse mal. E Jesus permite que a gente tente em muitas portas, e todo esse feche não é porque eu sou miserável, não é porque a sua família é miserável, não é porque os seus colegas de trabalho que você tanto ajudou é miserável. É Deus permitindo para que você se volte para Ele, entendendo que nele está a resposta que você precisa. Porque dentro de nós pergunta, dentro de nós tem muitas perguntas possível, tanto de nós como de qualquer homem, nos trazer a resposta. E Jesus se apresenta como para nós como solução, dizendo: eu sou o quê? As respostas para os nossos questionamentos. Ele é o que quer agir de maneira sobrenatural na nossa vida, desde que Ele diz: eis que tu a porta e bato, desde que alguém ouça a voz e abra a porta. Mas não abra sem ouvir a voz, não, para que primeiro você reconheça que é Ele batendo. Porque tem muitas pessoas querendo tomar o lugar de Jesus na nossa vida, e bate, e a gente pensa que vai nos trazer resposta e abre a porta da nossa vida, e a gente diz: eu não merecia isso. Quando as decepções chegam, eu fiz tanto por ela, eu fiz tanto por ele. É por isso que Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz. Agora, quando ouvir a voz dele, não endureça o coração. Está ouvindo a voz de Jesus? Abra, que ele vai entrar, vai cear contigo e fazer morada na tua vida. E Maria foi a pessoa certa. Maria disse: eles não têm mais vinho. E Jesus olhou para Maria e disse assim: ó, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não vou fazer porque eu sou teu filho, mas é porque Deus precisa ser visto nesse lugar. É por isso que nós fazemos esse culto evangelístico, porque Deus precisa ser conhecido neste lugar. Porque até agora muitos só conhecem a Deus de ouvir falar. Mas se você se dobrar no teu quarto, clamar ao Pai em secreto, o Deus que está acima dos céus, Ele te recompensará e se manifestará ao teu favor. E Jesus disse: é porque eu vim para glorificar a Deus nesse lugar. Agora, para que o milagre aconteça, precisa de uma atitude do homem também. Porque Jesus não fez a água aparecer dentro das talhas. Jesus disse a ele: a parte de vocês é o que vocês podem fazer. O sobrenatural, o impossível é coisa para Deus, mas o possível vocês fazem. Enche de água aí essas talhas aí. 6 talhas, eu não sei como eles encheu. Eu só sei de uma coisa: não tinha água encanada naquela época. Acredito eu que eles não usaram mangueira. Acredito eu que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Mas eles tiveram fé e perseverança na palavra de Jesus, em saber que Ele ia fazer o milagre acontecer.
alguém de casa recebendo. E aqueles homens encheram a talha totalmente. Tem responsabilidades que são suas. É por isso que as coisas não têm acontecido, porque Deus não vai fazer o que é responsabilidade nossa. É um posicionamento que nós temos que tomar, para que a bênção de Deus chegue na nossa casa, na nossa vida e no nosso casamento, sem precisar a gente ficar invejando o casamento dos outros, sem precisar a gente ficar invejando a bênção que está na vida do outro, porque a bênção de Deus está para todos, cada um que cumpre as suas responsabilidades. Jesus entra, Jesus abençoa e Jesus faz milagre. E a Bíblia diz que eles encheram aquela talha totalmente. Encheram de água, quando tiraram, não tiraram água. Tiraram aquilo que precisava para que a festa voltasse a acontecer. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, damos crédito à palavra de Deus, Jesus disse: essa peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vós vos calareis, porque você está na palavra, irmão. A vida do homem que está na palavra é uma fortaleza, é como árvore plantada juntos a ribeiros, que no momento certo dá seu fruto, e a alegria volta, irmão. O que estava faltando volta. Sabe por quê? Eu não prego prosperidade, mas eu também prego sobre um Deus que abençoa os seus, que faz milagres acontecer na vida dos seus, porque Ele sabe que quando o milagre acontecer, o coração dos seus não vai estar no milagre, mas vai continuar nele. E eu preguei na semana passada no Sol Nascente 1 e eu disse: Deus deu coisas grandes a Daniel, porque Deus sabia que no coração de Daniel havia uma grandeza maior, era a presença dele. Nada do que veio a Daniel tirou ele do foco. É Deus, irmão. É Jesus Cristo, irmão. É Cristo em vós, a esperança da glória. E nada fez Daniel esquecer que ele tinha um Deus a quem temer. E quando o coração do homem está na palavra, e o homem é verdadeiramente discípulo de Cristo, nada o faz esquecer de Cristo. Nada leva aquele homem a ter a mente ofuscada para Deus. Tudo que ele faz é para Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo que ele faz é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus transforma aquela água em vinho, Jesus disse: atirai agora e levai ao homem que experimenta os vinhos, o mestre Sala. É ele que experimenta para dizer a qualidade do vinho, se está bom, se não está. E até quem não quer, irmão, tem que confessar que Jesus é bom. Tem que confessar que o que Jesus dá é melhor do que o que o homem dá. Que o que Jesus faz é sobrenatural e não se compara ao que o político pode fazer, porque o que Jesus faz é poder de Deus. E a Bíblia diz que o mestre Sala, tendo provado aquele vinho, disse, chamou o noivo. Às vezes nem o noivo sabia de onde veio. Chamou o noivo e disse assim, ó: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando todo mundo está de barriga cheia, coloca o vinho inferior. E por que tu deixou o melhor vinho para o final? E falava ele a respeito daquilo que Jesus fez. Você sabe qual é o primeiro vinho? O primeiro vinho que o noivo colocou, inferior, que todos haviam se fartado, é o vinho que o mundo dá. São os desejos da carne, os prazeres, as concupiscências. Esse é o primeiro vinho que o homem toma pensando que é bom, sendo iludido, sendo levado, até que ele experimenta o segundo vinho, que é o bom, é o melhor, é o que Jesus dá. E quando ele experimenta, ele pode confirmar que o melhor vinho foi o que ele experimentou naquele momento, porque foi Deus que deu. Foi a verdadeira paz. Ele pensava que ele tinha até paz no mundo,
Quando eu estava lá no álcool, entrei em coma alcoólica, quase morro. Quando eu estava lá fazendo muitas coisas, e cada um aqui tem uma história, e a gente dizia, estou bem porque não mato ninguém, eu não roubo, eu não pratico mal, mas também não entrego a minha vida a Jesus. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu encontrei a pérola de grande valor, eu disse, é aqui que é o meu lugar, porque a minha alma clama por eternidade. E é só na presença de Deus, é só no esconderijo do Altíssimo que eu estarei seguro. Se coloque de pé, por favor, irmãos. Então não deixe, queridos, passar as oportunidades que Deus te dá e as responsabilidades que estão sobre você, que está sobre mim, porque eu estou todo dia dizendo, Deus, o que me falta? O jovem rico era um homem rico, que a Bíblia diz, e chegou para Jesus e disse, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que alguma coisa ele precisava fazer para entrar no céu, e era só aceitar a graça que Jesus já tinha feito. É isso que eu tenho que fazer. Não é trazer 30 mil reais, não é trazer seu salário, nem seu 10%, porque Jesus não quer e eu também não. Se tiver me faltando açúcar, eu vou chegar para alguém e dizer, estou precisando de 1 quilo de açúcar. Se tiver faltando a carne, eu posso chegar para o irmão e dizer, estou me faltando a carne. Mas te enganar para tu trazer o teu dinheiro, essa não é a minha intenção. E o jovem rico era rico, mas faltava ainda um detalhe especial na vida dele, se sentir salvo. E quem sabe você tem tudo, mas ainda te falta alguma coisa. Jesus disse, tu quer saber o que precisa para entrar na vida eterna? Conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, amarás o Senhor teu Deus, não desejarás mal ao próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Coisas que envolvem o homem com Deus, com o seu próximo. Ele disse, tudo isso eu tenho praticado, e ainda não se sentia salvo? Você percebeu que só vir para o culto não é suficiente? Você percebeu que só estar com a Bíblia no Salmo 91 não é suficiente? Porque aquele homem era conhecedor mais do que eu, e mesmo assim não sentia alegria da vida eterna. O negócio é estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso, irmão. O negócio é obedecer a palavra. O segredo está quando o homem verdadeiramente se envolve com os mistérios da palavra de Deus. Aí o homem não precisa perguntar o que farei para herdar a vida eterna. Ele começa a ensinar a outros a vida eterna, porque ele está envolvido com o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. Todo homem precisa ter dentro dele as características do reino. É a paz, é a alegria, é a certeza de que ele é a ovelha do bom pastor. Então não deixe, irmão, Jesus por nada. Não deixe que Jesus passe por você e fique sem fazer o que ele quer fazer todas as vezes que ele passa por alguém. Porque na Bíblia teve pessoas que aproveitaram a oportunidade, mas teve pessoas que desaproveitaram, desperdiçaram a oportunidade. E eu tenho certeza que Jesus começou uma boa obra na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, e irmã Maiara vai finalizar com o louvor. Amém? Soberano e eterno Deus, Senhor da glória, aqui estamos, meu Deus. Eu não sei a necessidade de cada um que aqui se encontra, eu não sei o problema, eu não sei porque a alma clama, mas eu sei que se nós estamos aqui é porque somos sedentos pela Tua presença e precisamos de Ti, porque só o Senhor, assim como no casamento, pode fazer o que homem nenhum pode. Por isso, meu Deus, toma este coração que aqui se encontra, toma esta vida, meu Pai, trazendo libertação, falando-lhes ao coração, para que cada um de nós possamos entender que só o Senhor, e além de Ti não há outro. Continua conosco, nos decretando Tua vitória, meu Deus, que cada um que está aqui possa sair com essa reflexão, meu Deus, de convidar o Senhor para as suas vidas, para que sejam mais do que abençoados, em nome de Jesus. A irmã Maiara, antes de ir, irmãos, tem um bolinho ali pra gente com chá, viu, irmãos? Um bolinho com a cevada, é o que Jesus nos providenciou aqui essa noite. Oh, glória.
como a gente já havia falado antes, né? Deus, ele fez questão de alimentar a multidão. Deus não só ensinou pela palavra,